Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo está tentando a contratação de Jorge Carrascal, negociação em andamento, e a gente tem todos os detalhes dessa negociação aqui para vocês, tá? Vamos falar também sobre a chegada de Jorginho, desembarca nesta sexta-feira no Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo. E a gente tem detalhes também desse contrato do Jorginho, de toda essa situação. E ó, o Wesley foi cortado do jogo da seleção brasileira, não esteve no banco na partida contra o Equador. A gente vai explicar essa situação para vocês. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, solta o dedo no like, que a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês para continuar fazendo conteúdo por aqui. Ative o sininho também, porque tem muita coisa boa vindo por aí, Copa do Mundo dos Clubes começando, e a gente vai trazer aqui para vocês a cobertura completa do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes. Então, ó, já chega aí, solta o dedo no like, ative o sininho e se inscreva aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí também, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente. Vamos começar falando sobre o Jorginho, né? Porque o Jorginho chega nessa sexta-feira no Rio de Janeiro, vai assinar o contrato com o Flamengo, vai conversar com a comissão técnica, Felipe Luiz, e já vai começar a treinar de olho na disputa da Copa do Mundo dos Clubes, porque ele chega para disputar a Copa do Mundo dos Clubes e, ó, vai ter o maior salário da história do Flamengo. É isso mesmo. Jorginho vai ter o maior salário da história do Flamengo. Por quê? Porque ele ficou livre no mercado, né? E o Flamengo vai pagar para ele as luvas. O Flamengo, se ele tivesse sobre contrato, o Flamengo teria que pagar a compra dele junto ao Arsenal, o que não aconteceu. Ele ficou livre no mercado, acabou o contrato dele, e aí ele tem direito, né, a luvas, negociou as luvas com o Flamengo, né? E na negociação, o Jorginho pediu que tudo que fosse negociado entre ele e o Flamengo fosse livre de impostos, ou seja, eles só negociaram os valores livre de impostos. O Flamengo vai ter que arcar com o imposto todo. Então, assim, pelos 3 anos de contrato, o Jorginho, perdão, vai receber cerca de 13 milhões de euros, mas isso aí inclui o salário e as luvas também, galera, tá? Muito bom destacar isso, que inclui salário e luvas. Vai ser um custo de quase 16 milhões de euros para o Flamengo, né? O Jorginho, que tinha esse desejo de jogar aqui no futebol brasileiro, ele que não jogou aqui no futebol brasileiro, tinha esse desejo, assinou um contrato com o Flamengo, vai assinar, né, um contrato de 3 anos com o Flamengo, já vai estar à disposição para a Copa do Mundo dos Clubes. Vai ser muito interessante ver o Jorginho no Flamengo, né? Um jogador que estava lá no Arsenal do Arteta, enfim. E eu tenho informação de que o Jorginho, ele está estudando, tá? Ele já está estudando para ser treinador e ele tem esse desejo de, quando encerrar a carreira, se tornar treinador, trabalhar como técnico. Quem sabe aí ele não se junta depois à comissão técnica do Felipe Luiz. Jorginho é um jogador muito inteligente também, é um cara que dentro de campo está sempre aconselhando os companheiros, enfim, fazendo leitura do jogo, é um cara que tem um passe muito bom também, tá? Agora vamos falar sobre Jorge Carrascal, colombiano Jorge Carrascal, que está na mira do Flamengo. O Flamengo está negociando a contratação do Carrascal, né? A informação ela foi trazida primeiramente lá na imprensa colombiana, e quando a informação saiu, a gente rapidamente foi atrás, e aqui no Brasil fomos os primeiros a confirmarem, tá? Eu fui a primeira a confirmar essa informação e eu consegui mais algumas informações. Para quem me acompanha também em outras redes ao longo do dia, eu trouxe mais algumas informações sobre essa negociação e vou trazer aqui para vocês também alguns detalhes, tá? O Dínamo inicialmente pediu 15 milhões de euros para negociar o Jorge Carrascal com o Flamengo, tá? Essa foi uma informação apurada por mim, que agora há pouco foi confirmada pelo jornalista César Mello, um jornalista
especializado, né, no mercado de transferências. Ele trouxe essa informação, ele confirmou essa informação. Ele disse que a oferta do Flamengo é de 10 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, em caso de metas atingidas, ou seja, chegando a 12 milhões de euros. O Dínamo Moscou jogou um pouquinho para cima, pedindo 15 milhões de euros, e as conversas estão em andamento, as conversas estão acontecendo. O Flamengo está tentando fechar essa contratação a tempo de inscrever o Jorge Carrascal na Copa do Mundo dos Clubes. A informação que eu tenho, inclusive, é que o Carrascal tem interesse em chegar no Flamengo para disputar a Copa do Mundo dos Clubes. Ele está empolgado com o projeto do Flamengo, ele gostou muito do projeto do Flamengo, quer se transferir para o Flamengo e tem esse interesse de disputar a Copa do Mundo dos Clubes, né? Então, as tratativas estão aí em andamento. A expectativa do Flamengo é fechar o mais rápido possível. Mas, Raíza, e se o Flamengo não conseguir fechar a contratação do Carrascal para a Copa do Mundo dos Clubes, já que a janela fecha no dia 10 de junho? Não tem problema, o Flamengo vai continuar negociando, porque o Flamengo quer o Jorge Carrascal não só para a Copa do Mundo dos Clubes, quer ter o Carrascal no elenco, tá? O Flamengo enxerga o Carrascal, isso aqui é uma informação para vocês. O Flamengo enxerga o Carrascal como o substituto do Arrascaeta. Enxerga o Carrascal como o camisa 10 que o Flamengo tanto busca no mercado. Ah, Raíza, mas ele joga pelas pontas. Ele é um meio-campista que joga pela ponta direita, pela ponta esquerda e pelo meio, tá? Ele joga sempre ele joga sempre de fora para dentro. O Arrascaeta jogava muito assim também, inclusive em 2019, o Arrascaeta jogou muito dessa forma, da ponta esquerda para dentro, para o meio. E o Everton Ribeiro jogou muito assim também, da ponta direita para o meio. Então, assim, o Carrascal, o Felipe Luiz, o Boto enxergam o Carrascal como substituto do Arrascaeta, como jogador, o camisa 10, para jogar no meio-campo como camisa 10. E foi nessa linha que as conversas com o Carrascal elas iniciaram, tá? E ele vê, como eu falei para vocês, com muito bons olhos essa vinda para o Flamengo. O Flamengo tenta fechar ele, então, o mais rápido possível. Vários clubes no futebol brasileiro nos últimos anos tentaram a contratação do Carrascal. Em 2023, o Carrascal chegou a ser oferecido ao Flamengo. Na época, o Flamengo não demonstrou interesse na contratação do Carrascal, ainda na gestão Rodolfo Landim. O Flamengo não demonstrou interesse, então não aconteceu nada. Mas vários clubes tentaram, Internacional, o Vasco, em 2023 mesmo, chegou a tentar o Carrascal, o Atlético Paranaense tentou contratar o Carrascal, o Corinthians, na última janela de transferências, na janela de transferências do início do ano, tentou contratar o Carrascal, mas ficou inviável pelos valores pedidos pelo Dínamo, tá? E tem uma curiosidade aí em relação ao Carrascal, tá? Ele era conhecido como o Neymar colombiano, quando ele começou a jogar lá na Colômbia. Ele é colombiano, né? Constantemente convocado para a seleção colombiana. E falando em Neymar, gente, o Neymar que veio para o Rio de Janeiro, no consulado no Rio de Janeiro, para renovar o visto dele. E aí começou aquele burburinho. Por que o Neymar veio agora, às pressas, para o consulado do Rio de Janeiro, já que em São Paulo tem consulado também, para renovar o visto, papapá, pipopô, enfim. Eu tenho informação de que o Neymar está de olho na Copa do Mundo dos Clubes, tá? Que o Neymar tem a intenção de disputar, sim, a Copa do Mundo dos Clubes. Vamos acompanhar aí, porque nesse mercado da bola, de repente, a gente pode ver o Neymar disputando a Copa do Mundo dos Clubes por algum clube. Qual? Não tenho a menor ideia. O Wesley, o jovem Wesley, lateral do Flamengo, ficou de fora da lista dos relacionados para o jogo contra o Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o Ancelotti, né, cortou o Wesley até do banco de reservas, mas ele não foi cortado da seleção brasileira, tá? Ele continua com o grupo da seleção brasileira, tem mais um jogo contra o Paraguai em São Paulo, então ele continua com o grupo, ele ficou apenas de fora da partida diante do Equador, por conta de número de jogadores. O Ancelotti tinha que cortar alguém, ele decidiu cortar o Wesley. E o Gerson, Gerson com moral, Titular, usando a camisa 7.
e o Vini Júnior com a camisa 10 da seleção brasileira. Vini Júnior, o primeiro camisa 10 de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Olha, né? Caramba, que loucura, né? Galera, é isso. Deixem o seu like aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos de olho no mercado da bola do Flamengo, estamos de olho em todas as informações e notícias aqui para vocês. Então ativem o sininho que qualquer novidade a gente volta na hora, beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.